Passamos a leitura do capítulo 12 do Evangelho narrado por Mateus. Naquele tempo passou Jesus pelas cidades. No sábado, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a colher. Os fariseus, vendo isso, disseram a ele: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi quando teve fome? Ele, os que com ele estavam, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, eu não lhe era lícito comer, nem os que com eles estavam, mas só os sacerdotes. Ou não tens lido na lei que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que eu. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o filho do homem até gostava desse Senhor. E partindo dali chegou a sinagoga deles. Estando ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não sabe ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por conseguinte lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sangue do mal. E os fariseus, tendo saído, falaram conselho contra ele para o matar. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas suas de sua voz. Não esmagará a cama quebrada, e não apagará o pó que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou que o cego e o mudo falavam e viam. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazer boa a árvore boa, porque o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, não me dar conta no
palavra serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, se lhe não dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no julgamento com esta geração, e porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E a rainha do meio-dia se levantou no dia do juízo com essa geração, e a condenará, se levantará e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa quando sair. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando no abismo ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse: eu queria falar. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Amém. Vocês cansaram, né? Vocês vão ler a Bíblia em casa, não vão ler na igreja. Aqui, irmãos, vemos nessa passagem o Senhor Jesus fazendo algumas colocações que ele já tinha feito saber aos seus discípulos a respeito do seu jugo. Isto é, quando alguém se põe a seguir, ele fica preso ao Senhor Jesus pelo jugo. É como se fosse uma canga de madeira. E esse jugo, antigamente eles faziam os animais que os puxavam mesmo com cordas amarradas no corpo, mas depois inventaram uma canga que machuca menos o animal, carrega carga, mas com menos peso. No interior, no passado, era comum ver isso aí. Então o Senhor Jesus faz essa analogia. Ele falou que estava colocando sobre seus discípulos uma ligação, para que eles pudessem se prender a ele e não mais se prender a ele. Porque a lei, os judeus tinham feito um desserviço. Eles pegaram a lei e acrescentaram mandamento em cima de mandamentos, regras em cima de regras. E não foi Deus que fez por eles. Havia uma ordem, uma determinação no Antigo Testamento, que se alguém passasse uma lavoura e estivesse com muita fome, ele podia pegar o que tivesse ali e comer. Ele não podia levar, mas comer ele podia. Não seria distinto por padrão a ele, porque eles estavam matando a sua fome. Aí vieram o seguinte, os judeus, e acrescentaram regra em cima de regra. Se pegar a espiga, não pode debulhar. Estudar na Bíblia. Isso é coisa de religião. A religião tem isso aí. Eles acrescentam uma função de coisa e tiram outros. Assim que os homens fazem. Quando passava o Senhor Jesus pela seara, era um sábado. Os seus discípulos tiveram fome. Eles começaram a colher espigas e comer. E os fariseus foram reprovar o Senhor Jesus. É muita falta de luz, né? Eles têm a petulância de atrás do mestre e cobrar dele uma postura como se estivesse agindo errado. Falaram com ele: não é isso que os seus discípulos estão fazendo aí. E nós escrevemos aqui
cordeiro que estava na casa de Deus e comeu dos pães da proposição. Você sabe bem qual é a proposição? Lá nos autores colocavam 12 pães. Esses pães é chamado pães da proposição, ou pães da presença. Cada pão representava uma tribo. 12 pães, 12 tribos. A presença da tribo dentro do santuário estava ali, simbolizada naqueles pães. Todo sábado eram trocados os pães, porque ficava bem. Isso quer dizer o seguinte: cada tribo se fazia presente no santuário na figura do pão. Por isso que nós temos que estar no santuário do Senhor, representando a sua família, a sua história, trazendo aqui a proposição da presença. E você tem que estar na presença de Deus. Hoje nos coloca pão de proposição de santuário. Nós mesmos nos colocamos no santuário, não somente aqui na igreja, nesse espaço físico, mas também no espaço espiritual, onde nos colocamos quando estamos em comunhão e oramos. E Davi comeu aquele pão, porque já estava vencido de andar, já pode comer o pão. Os sacerdotes também. Agora o São Paulo fez uma coisa perturbadora e eles não perceberam. Vocês estão muito preocupados com detalhes insignificantes, mas olha, no dia de sábado o sacerdote viola o sábado. Porque no dia de sábado o sacerdote vem cá, faz a massa, trabalha e faz o pão para trocar. Então no sábado o sacerdote viola o sábado, você não acha a culpa dele. Por que vocês estão achando culpa nos meus discípulos que estão comendo apenas um pão que já acabou? O ser humano ele preocupa muito com o ritual, não é? Vocês deviam aprender pelo curso de misericórdia no coração das pessoas. Vocês estão ligados a um jugo muito pesado, e o que é pior, vocês mesmos, quando ele fala, vocês não cumprem essa lei do Senhor. Vocês cobram dos outros, vocês se gloriam deles, mas vocês mesmos não cumprem. Vocês não tocam nem com o dedo nessa carne, mas para os outros vocês são bons de cobrar. E o Senhor, irmãos, Ele quer em nós a nossa participação no Evangelho da Graça. Não esses rituais religiosos que são vazios. Já acontecia naquele tempo no judaísmo. Ou não temos lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem. Preste atenção em mim. Eu sou muito maior do que o tempo. E eu sou senhor do sábado e falo. Isso aqui é apenas uma figura. Como figuras são muitas coisas, irmãos. O que importa para Deus é a nossa integridade espiritual. Por isso que a transformação que Jesus Cristo tem na igreja, ela começa de dentro para fora. Ela é interior. Uma transformação muito profunda, mas que não gera muita aparência externa. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Porque o Filho do Homem ainda no sábado ele Senhor. Ainda hoje temos pessoas que se fazem refém do sábado. Acham que não pode trabalhar no sábado é santo, todo dia é santo. Nós não somos reféns de mais nada, irmão. Nós somos reféns só de Jesus Cristo. Ele partiu dali para a sinagoga e tinha a mão pirrada, porque a mão estava seca. Vocês percebem como que a religiosidade apenas ela deixa o homem vazio. Ele estava com a mão seca e eles olhavam para Jesus e para ele. E preparavam já uma condenação. E perguntaram para ele. E estava ali um homem que tinha uma das mãos picadas. E eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é ilícito curar nos sábados? Ou seja, já para bloquear a obra que ele ia realizar. É lícito fazer isso? E o Senhor perguntou para eles: também quero saber de vocês uma coisa. Uma ovelha sua, quando cai no buraco, numa cova, se cair no dia de sábado, você tira ela para não morrer.
Vocês não fazem isso. Eles ficaram calados, porque eles fazem. Agora, qual você acha que vale mais, uma ovelha ou um homem? Consequentemente, eu posso fazer bem no sábado. E isso deveria espantar eles e fazê-los voltar ao coração do Senhor. Pegamos a mão mirrada, ninguém cura uma mão mirrada, irmãos. Nem hoje cura. Hoje a ciência não tem competência para isso. Ele falou, estende a sua mão. Ele estendeu a mão e ficou boa. Ao invés de dar glória a Deus, ficaria irritado com ele. Irmão, não tem jeito. A obra que Deus realiza na sua vida não pode agradar o mundo. Agrada a Deus mesmo. Por isso que nós temos alguns problemas aí no relacionamento que não depende de nós, que tem muitas pessoas que não têm comunhão com a gente, infelizmente. Porque nós não participamos, eles participam, não vamos onde eles vão, acabam nos criticando, acabam apontando em nós algumas coisas, mas, olha, desde o princípio foi assim mesmo. Quem não tem comunhão com Cristo, não vai ter comunhão com você. Quem não gosta de Deus, não vai gostar de você. Não tem jeito. Sai com a mão boa e eles com o coração amargo, coração azedo, planejavam matá-lo por isso. É assustador, né, irmãos? Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele estendeu e ficou santo uma outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele por matarem. Só que o Senhor Jesus sabia que eles não podiam matar a hora que quisessem, a hora que o Senhor tivesse cumprido sua missão. Eles simplesmente saíram, não fizeram nada, porque não chegou a hora. Uma grande multidão foi atrás dele, e aqueles fariseus ficaram para trás. Mas todo mundo que acompanhou o Senhor Jesus, que estava lá, ressigado, machucado, doente, quando ia acompanhando ele, pelo menos você quer. Eu quero ficar bom. Então eu vou te curar. Quem acompanha Jesus não fica doente, não. Sara a sua miséria, sara todas as suas deficiências morais, espirituais, até que você fique um homem, uma mulher plena de características celestiais. É isso que eu penso, curou todo mundo. Porque o profeta Isaías tinha falado, não mesmo o meu Espírito de Cristo mesmo. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu Espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Juízo é quando a pessoa tem equilíbrio. Não é? Quando a pessoa perde o juízo, essa já ficou louca. Então você vai perder o juízo quando ficou louco. E o homem ficou louco desde que começou a pecar. É uma loucura o pecado. E Jesus veio colocar juízo no ser humano, o equilíbrio, a compreensão da eternidade. Isso que o profeta anunciou. Não contenderá, não clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas da sua voz. E aqui fala uma coisa comigo. Não esmagará cana quebrada, cana criada. A cana, quando ela é corrida, já está quebrada. Se você esmaga, você tira o último caldo dela. Acaba a cana e ela entrega o caldo. O Senhor falou, eu não vou quebrar essa cana que já está machucada, eu não vou esmagar essa cana. E também esse pavio que está coisa apagando, eu não vou deixar ele apagar. A cana quebrada e esse pavio que fumega diz respeito à nossa natureza, irmãos. A nossa natureza. Eles espiritualmente eram canas quebradas. Religiosamente, cana quebrada. Espiritualmente, pavio fumegante. Já estava. Já viu? Talvez todos não tenham, mas antigamente tinha. A vela não era elétrica, né? Era muito comum. Tem uma vela com azeite, querosene. Quando começava a acabar a querosene, começava a ser piscar assim, acabando. Está quase acabando, né? Ou põe querosene ou a lâmpada apaga. E ele falou assim, eu cheguei aqui, estou vendo vocês quase apagando, mas eu não vou quebrar a cana nem deixar apagar o pavio. Eu vou colocar azeite. Isso é, a religiosidade de Israel, ela está tão fraca, os mestres estão tão acovardados diante da santidade, estão tão mascarados, presos em rituais, que agora a cana
quebrou, e o pavio está fumegando, não está sobrando mais nada, mas eu vou colocar azeite e o pavio não vai apagar, e essa cama vai ser restaurada. Quantos de nós somos camas que foram quebradas na estrada da vida, irmãos? Quantos de nós, irmãos, tivemos fumegante já pronto para apagar? O Senhor acrescentou o azeite e consertou as quebraduras da nossa própria história. Muitos aqui entre nós, muitos, você teria muito tempo atrás se perdido na estrada da vida porque você é uma cana caída na estrada trilhada pela vida. Mas o Senhor te pegou e te restaurou. E você, sua vida, a sua fé, a sua história estava quase apagando. O Senhor te chamou e colocou o azeite dentro de você. Ele não vai jogar ninguém fora, irmão. Se o Senhor encontrar apenas um grito no coração, é suficiente para ele parar e perguntar: por que você chama pelo meu nome? Não joga ninguém fora. Mesmo quando a coisa está muito difícil, se a pessoa está falando: Senhor, tem misericórdia de mim, ele para escutar alguém chamando. Hoje nessa igreja o Senhor falou para escutar alguém chamando. Eu não vou quebrar essa cana que está telhada, e não vou deixar apagar esse pavio que fumega. Recebe por essa palavra o azeite do Espírito Santo. Glória. O Senhor vai restaurar a sua história. Glória. O Senhor não vai deixar você perdido, nem julgado. Olha, você sabe, irmãos, que se o Senhor tem uma palavra que ele fala assim: eu passei por você, te encontrei envolvida no seu próprio sangue, todo sujo, toda suja. Mas eu te peguei, te lavei, te dei vestes novas. É a nossa história, compreendeu? Ele nos pegou aí na estrada da vida, nós íamos para o rumo perdido. Se não fosse o Senhor, nós estávamos perdidos. Há muito tempo a nossa vida espiritual estaria comprometida, encarcerada em trevas. Foi Ele que te escolheu. Você acha que você escolheu o Senhor, mas foi Ele que te escolheu. E não foi porque Ele não olha bonito, não é porque você é bonita, nem porque você é rico. Ele escolheu porque Ele te ama. E Ele traz a beleza dele para você. A beleza sua o tempo toma, mas a dele, Ele faz com que ela vá se formando, se fortalecendo, até que nós sejamos uma nova criatura. Paulo fala que ele fica como uma mulher que tem 12 partos esperando que nasça Cristo em nós. Oxalá que nasça mesmo em todos nós, né? Que apareça em nós essa nova pessoa, essa nova vida com Deus, ela se expressa no nosso sentimento. E você não se deixe abaixar, irmão, né, irmão? Não se deixe diminuir por causa das pressões que a vida propõe a gente, não. Nós temos que lembrar o seguinte: irmãos, olha, até um número muito difícil de a gente entender. Ontem foi divulgado por esses físicos estelares uma pesquisa que Einstein tinha proposto. Irmão, é uma coisa muito complexa, mas, em linhas gerais, é isso. Descobriram uma certa galáxia bem distante, um buraco negro. Ele tem 40 bilhões de quilômetros de raio. Você sabe o que foi? 40 bilhões de quilômetros de raio, não sei nem como calcular isso. Esse buraco negro traga tudo naquela galáxia. Deus fez tanta coisa maravilhosa. Ele estava comando a sua vida. Ele estava roubando. Ele segurou você pela mão. Ninguém foi tomar você da mão do Senhor. Eu acho maravilhoso. Toda vez que eles fazem uma descoberta nova, eu dou glória a Deus, porque foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez. Ele fez coisa muito grande. Ninguém entende bem a criação dele. É por isso que a obra que está realizando em nós, irmão, ela tem que ser vista de dentro para fora. Mas de fora para dentro. Deus nunca prometeu que você ia ficar rico, que você ia ficar bonito, que você vai ficar mais jovem. Nunca prometeu isso aí. Ele prometeu isso. Vida eterna com glória, se você ficar fiel a Deus. E demais, uma amizade constante e permanente até nós chegar ao corpo. Não te deixarei, nem te desampararei. Trouxeram para Jesus, sabe por que fizeram isso? Não foi à toa, sabe, irmãos? É porque eles queriam experimentar. O
povo judeu, o judaísmo antigo, eles tinham uma série de trabalhos de exorcista, e uma das atividades que alguns religiosos tinham era o exorcismo. E sabe como eles expulsavam demônios? Tinha um protocolo. Qual que é o seu nome? O demônio falava o nome, aí passava para a segunda etapa. Trouxeram para ele um demônio mudo. E por cima certo. Mas agora Jesus vai ter um problema aí, porque o demônio surdo, mudo, ele não vai conseguir conversar com o Espírito e não vai poder mandar o Espírito embora. Jesus não está preso no protocolo judaico, né, irmão? Ele é Senhor de tudo, irmão. Trouxeram para ele, trouxeram um cão endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Esse tinha que falar, esse é o Messias. Eu preciso adorar, esse é o Messias. E toda a multidão, de povo simples, falava, louvado seja Deus, glórias a Deus. E os religiosos, raivosos e ciumados. Os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí um agravamento muito sério. Foram longe demais. Falou que Jesus expulsava demônio pelo próprio demônio. Jesus não conhecia o que eles pensavam, falou que todo o reino dividido contra si mesmo não vai permanecer. Se eu estou expulsando Satanás pelo poder de Satanás, então o reino de Satanás está falido e nós não temos com o que preocupar mais. Mas se eu estou expulsando Satanás pelo Espírito de Deus, chegou até vocês o reino. E eu queria saber de vocês por que expulsam vossos filhos, porque com a minha autoridade eles expulsam demônios também. Eles vão ser juízes, Senhor. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegando a vós o reino de Deus. Então, como pode alguém entrar na casa de um homem valente? Ele está dizendo isso, você já sabe isso aí. Homem valente, como pode alguém entrar na casa de um valente e tomar as coisas dele, prender o valente? Ele está dizendo o seguinte, se eu estou mandando Satanás embora, ele é valetão que toma conta do homem desde que o pecado entrou na terra. Eu entro lá no coração com a minha palavra, arranco de lá, mando embora e amarro ele não pode entrar lá mais. É autoridade minha. Até os demônios, eles sempre confessaram, nunca negaram a autoridade de Jesus. Nunca negaram. Eles falavam, gritavam, tu és o santo de Deus. E aqui, irmãos, os fariseus, eles negaram, mas os demônios afirmavam. E o povo simples falava, esse é o Filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou com eles, vocês agora serão meus discípulos. Depois, mais tarde, chamou de amigos e falou que ia revelar tudo quanto estava escondido em Deus com ele. Por quê? Todo o segredo de Deus, porque vocês estão vendo aí, quanta coisa tem os cientistas estão descobrindo, irmão. Descobrem, estão descobrindo. Está pronto, ninguém fez. Eles estão vendo que é uma coisa assombrosa a criação. Assombrosa. Foi Deus que fez isso aí. O reconhecimento de Deus. Sabe o que está escrito? E naquele dia você vai falar com os homens sábios. Você não acreditou em mim. Mas quando você estudava o universo, você tinha o dever de perguntar que inteligência foi essa que organizou tão bem esse cosmos. Porque o acaso não organiza nada, só desorganiza. E você vai ter que confessar naquele dia que essa pergunta deveria ter sido feita. Romanos fala, será de cobrado. Porque eles olhando para o céu, deveriam perguntar quem fez tudo isso aí? Quem organizou tudo isso? Quem comigo não ajuda espada? E quem não é comigo é contra mim. E falou com eles, olha, todo pecado que o homem comete, ele pode ser perdoado. Mas agora vocês entraram numa roda de confronto, uma linha de confronto, vocês não terão perdão mais. Eu não perdoo vocês agora e depois. Vocês se apartarão do caráter definitivo da história da eternidade.
coisa mais horrível do que uma pessoa se afastar de Deus, irmãos. Hoje você está bem aqui, mas se nós estivéssemos agora no leito do hospital, ouvindo o médico falar, eu fiz tudo o que eu podia, eu já vi isso muitas vezes. Tudo o que eu podia eu fiz. Eu já vi médico abrindo meu falar, esgotei tudo o que eu sabia. Se você estivesse lá deitado no ar, o médico falasse, olha, lamentavelmente tudo o que eu sabia eu fiz, e tudo o que nós podíamos fazer foi feito. Daqui para frente nós não temos mais o que fazer. Nesse momento o homem só tem uma alternativa. Ou ele busca apoio em Deus, ou ele tem desespero, angústia e fragilidade. Mas hoje não é o último dia nosso. E ainda cabe muito tempo na nossa história para nós mantermos o convívio com Deus. Vocês fazem mal à árvore, ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mal e o seu fruto mal. Ele está dizendo o seguinte: se eu estou expulsando o demônio, eu estou expulsando o demônio pelo Espírito Santo, porque eu sou uma árvore boa e meu fruto é bom. Se vocês querem, vocês não podem ficar com uma árvore boa que tem fruto ruim. Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá fruto mau. E eu sou árvore boa e o meu fruto é bom. É isso que ele falava, raça de víboras. Pesou a palavra, né? Raça, puxa, irmãos, dificilmente Jesus Cristo fala isso. João falou. Vocês lembram? Quando aqueles homens estavam batizando do inferno, João carregou na pregação. Esse cara com medo foi batizado. João falou, raça de víboras. Vocês acham que vocês tomando banho nessa água, vocês estão pegando? Vocês tratem de produzir fruto de arrependimento, porque o machado está colocado na base de toda a árvore. Ou seja, a morte está chegando para todo mundo. O Senhor falou para eles, raça de víboras. Deus que nos livre, irmão. Deus não falava para isso. Deus que nos livre. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo má? Ou seja, vocês são árvore ruim. Vocês não têm jeito da fruto bom. Se até vocês aceitassem, eu podia enxergar você em mim. Vocês não aceitam, vocês são árvore ruim. E árvore ruim, ele corta e depois se lança no fogo. É o joio. O trigo ele corta e põe no celeiro. Mas a árvore ruim ele corta e põe no fogo. O homem bom tira as coisas do seu bom tesouro. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aqui, irmãos, ele dá uma recomendação. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Vocês percebem a gravidade que nós falamos? Pessoas que falam coisas que vêm à cabeça, contam piadas picantes, falam mal dos outros, inventam uma mentira, calúnia, ou usa de uma palavra pesada como bem dado. Nós vamos dar conta de tudo isso, irmãos. Por isso nós temos que cuidar com as nossas palavras. Diz assim, ponha um guarda na tua boca. Porque o homem que governa a sua boca, ele tem um grande valor diante de Deus, governar seu próprio espírito. Um outro grupo de fariseus, falaram com ele, nós queríamos ver algum sinal da tua parte. Eles queriam assistir um show. É isso que eles queriam. Faça um sinal para a gente divertir aí. Socorro com ele. Uma geração mais adulta pede um sinal. E eu vou dar um sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias no vento da baleia e eu vou ficar 3 dias no vento da terra. Ele estava anunciando a sua morte e a ressurreição subsequente. Esse vai ser o sinal. Mas eles também não entendiam isso aí. Estava fechado para eles. E vou dizer uma coisa para vocês aí. Os ninivitas, aquele povo para quem Jonas pregou, ressurgirão no juízo com essa geração. E vão condenar vocês. Porque quando Jonas pregou que eu ia castigar aquele povo, o rei se vestiu de saco, amarrou a roupa dos animais e não deixou ninguém comer nem tocar música no palácio. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha
meio-dia se levantou lá de longe e veio aqui conhecer a sabedoria de Salomão. Vocês lembram disso, a rainha de Sabá? Eis aqui quem é mais do que Salomão. A rainha do meio-dia ficou encantada com a sabedoria de Salomão. Desmaiou, porque ela nunca viu alguém tão sábio. Todo enigma, todo segredo, toda pergunta, Salomão decifrou. E ela não ficou por nada em oculto. Jesus decifrou todo enigma da vida, da morte. Decifrou toda a história. Tudo que estava escondido e fechado, Jesus abriu, separando com o mal do bem, a luz das trevas, mostrou claramente o caminho da salvação. E falou com eles: olha, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Isto é, o espírito, quando ele sai de uma pessoa, você já sabe isso, aqui fora, ele só vê angústias. Tudo que ele vê aqui é opressão. E ele sai buscando repouso. E não encontra repouso aí no mundo. Então ele fala: eu vou voltar naquela minha casa, ver se tem espaço lá. Essa casa é o próprio homem do qual ele foi expulso. E se encontrar aquela casa desocupada, varrida, adornada, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele fala: olha, vocês já, os espíritos saem de vocês. Vocês estão escutando essas palavras dos escribas e fariseus? Cuidado! Se vocês não tiverem obras, esses espíritos saem de vocês, vão rodar para mim e vão voltar para ver se vocês continuam andando comigo. Se vocês voltarem para as obras antigas, esse espírito vem com 7 piores e toma posse de vocês. É uma exortação para eles. E ele falava para a multidão. Então, irmãos, eles falavam com ele: sua mãe e seus irmãos querem falar com você. Aqui nós vamos entender uma coisa, irmãos. Jesus Cristo sempre honrou Maria, sua mãe. Mas Maria era mãe de Jesus. Mas não com uma teologia, uma certa teologia romana, ensina a mãe de Deus. Mãe apenas de Jesus, porque Deus não tem mãe. E nesse momento, ele diz para sua mãe e seus irmãos de fora, ele quis mostrar isso, a sua identidade de Deus e a sua proposta de salvação. Ele falou, falaram com ele: estão aí fora sua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porque tinha irmãos e tinha irmãs também. Ele tinha 4 irmãos e tinha irmãs. Porém, ele respondendo, disse: eu queria falar: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Não que ele não tivesse mãe nem irmãos. Ele está dizendo o seguinte: não vincula a minha obra, a minha doutrina, com a minha natureza humana, que eu tenho no ventre de Maria. Eu aqui anuncio como Deus, como Senhor, não como homem, mas como Deus. Portanto, esse que ensina, que fala, não é o filho de Maria, é o filho de Deus. E esse não tem irmão, não tem mãe. Todos que me escutam, que me ouvem, são meus irmãos. Pode ser minha mãe, meus irmãos, é sangue do meu sangue. É isso. Porque derramando sangue na cruz por nós, ele fez correr em nós o sangue dele. É o Espírito de Deus que nos foi dado. Por isso, irmãos, que ele falou: quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha vindo, já estava colocando a doutrina, a verdade, o pecado, a salvação, a misericórdia, fazia sinais, todo cego, machucado, estropiado. Todo mundo, quando chegava perto dele, sarava, vestido de confessar. A profecia de Isaías está cumprindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, o Messias voltou. Como eles não estavam aceitando e blasfemando, o Espírito de Deus só foi derramado por causa da vida de Jesus. Mesmo os profetas maiores não tinham o Espírito Santo neles, como é hoje colocado em nós, de forma permanente, irmão. Vinha sobre eles e trazia aquela revelação, inspiração, e depois saía. Porque não havia uma purificação permanente no tempo. Quando Jesus, na cruz, ele derramou seu sangue, ele aspergiu em nós, ou seja, cada um de nós, quando crê em Jesus, a purificação dele pelo sangue dele, e nos purifica, de tal modo que o Espírito Santo pode habitar dentro de nós. Então, vocês entendem isso aí? Blasfemar contra o Espírito é anular a obra de Jesus. É cabalmente entrar em confronto com a obra que ele realizou.
isso que a salvação, irmãos, ela nasce da fé. Isso é Jesus. Porque quando você olha e crê no que Jesus Cristo fez, a obra dele realizada na cruz era permanente em nós. Esse tempo está purificado. Isso quer dizer que se você falar com Deus crendo que Ele está te escutando, quando você falar com Ele vai te responder. O nosso grande problema é que nós duvidamos. Quando nós estamos orando, nós falhamos. A purificação nossa, irmãos, ela requer de nós uma intimidade maior com o Senhor. Se você deixar o Espírito de Deus se acomodar completamente em você, existir confortável nesse tempo, assim como o Senhor Jesus presente fisicamente atende a eles, o Espírito dele presente em você, esse Espírito, ele te comunica com Deus diretamente. Ele faz parte integrante de Deus. Aonde está a igreja de Cristo? Aí está presente Deus. Quando você começou a caminhar, muitas coisas você não conhecia, muitas experiências você não tinha, e muitos continuam tendo aí. Mas é preciso que o crente busque no Senhor experiências novas, experiências sozinha com o Senhor, experiência de sentimento, de proximidade, de purificação. O Senhor, passando por você, sentindo em você uma busca, Ele te deixa uma lembrança cada vez mais evidente de que Ele habita em você. Salomão fez uma oração, para encerrar a palavra, ele fez uma oração, e quando ele acabou de orar, ele encheu o tempo de uma fumaça, um fumo. Todo o tempo foi tomado daquela fumaça. Era Deus dizendo para Israel: a minha presença aqui está simbolizada por essa fumaça, como se fosse um grande incêndio. Agora não tem fumaça mais. O Senhor não sinaliza do lado externo. Você quer saber se o Senhor tem você? Sinta Ele em você. Procure sentir Deus. Irmãos, será que todos já sentiram Deus aqui? Você já sentiu o Espírito de Deus em você? Ou nunca sentiu? Se você nunca sentiu, hoje por essa palavra, assim como o Senhor purificou aqueles homens, o Senhor vai purificar a sua mente e vai te abrir um espaço para você sentir o Senhor. Você precisa de sentir. Deus é muito mais sentimento do que ideia. Sabe o que é? Vocês podem ver, o homem pode às vezes ser um extremo conhecedor de toda a Escritura, mas se ele não tiver sentimento dentro dele, não adianta nada. Ele é um sino que faz barulho e não serve para nada. Mas se uma pessoa às vezes sabe pouca coisa, mas se o Espírito Santo está abundante em você, o pavio não fumega mais, você consegue fazer coisas que a sua razão não entende. A sua oração, a sua presença em alguns ambientes muda, às vezes, a realidade e a conformação das forças ali. Tem casas que às vezes chega um crente ali e muda o que está acontecendo na família pela simples presença dele, porque ele carrega com ele a virtude do Espírito Santo. Tendo passado, irmão, a sombra dele curava. Paulo, o lenço dele exorcizava, porque ele carregava, ele é um templo vivo. É um templo vivo. É Deus andando na terra, no coração de alguém. É Deus andando no meio dos homens. É isso que é. É isso que é a obra do Senhor. É isso que é a purificação final. Deus anda aqui em você. Deus fala em você. Quantas vezes nós em comunhão somos o porta-voz de Deus? Deus em você, Ele está presente na terra. Na igreja, Ele está presente aqui. No dia que o Espírito de Deus sair daqui e estabelece o dia, o anticristo imediatamente toma posse de tudo. Só tem um que resiste à chegada dele. Esse que está presente em você. Haja por essa palavra hoje o desejo do seu coração
derramou dom de línguas efusivamente na igreja, numa festa. E tinha umas crianças que subiram no culto e começaram a falar em língua, chorar. Viu o menininho, puxou paletó, sabe o que foi, filhinho? Põe a mão na minha cabeça, eu quero sentir o que esses meninos estão sentindo. Eu quero sentir Deus, é isso que ele fala. Estive agora na Grécia, vi lá uma menina romena, uma menininha de 13 ou 14 anos, eu não sei, com 7 aninhos entrou na igreja. Eu sei, esse aqui é o meu lugar. Tem 8 anos que eu estava sozinha no meio, família toda grega, ela falou assim, esse aqui é o meu lugar. Quando eu estava saindo, eu falava assim, irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Que faz? Qual que é a bênção que Deus separou também? Sozinha, na família, numa nação, tem um tantinho, na Grécia inteira, eu fui em Tessalônica, onde as cartas de Paulo foram dirigidas. 2 crentes, um de batizado. Corintos, que 4. Atenas, que tem uns 8. Ilha de Rhodes, mas um lugar todo buscado, cuidado. Toda aquela glória foi embora. Mas tem alguém, irmão, aonde tiver alguém chamado pelo Senhor, ali o Senhor proverá alguma solução. Sabe que nessa palavra, para encerrar, tem alguma coisa para você? Há um clamor seu